Olá para você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A partir desse momento estamos começando uma entrevista coletiva pela sua TV Assembleia Legislativa. Aqui exatamente é um espaço onde nós convidamos deputados estaduais para poder falar das suas ações parlamentares, os seus trabalhos desenvolvidos. O estado do Mato Grosso é um estado continental, 141 municípios. Você imagina para um deputado estadual percorrer todo esse estado, defender a sua cidade e ainda falar de políticas públicas em plenário. Exatamente essa proposta de um bate-papo muito descontraído que nós vamos começar o nosso programa de hoje. Aqui nós já temos, prazerosamente, deputado estadual, Damião da TV, que tem feito um trabalho em 30 dias gigante aqui nesse parlamento. E temos também o nosso colega Cláudio Oliveira conosco para essa entrevista. Olá, Cláudio, tudo bem? Sim, um prazer estar aqui. Deputado, falamos de ações parlamentares, né? 30 dias, o senhor chega aqui, eu acompanhei aquele momento que o senhor entra em plenário. O senhor entra em plenário, naquele momento o senhor traz um discurso muito forte, fala das suas ações, da sua cidade, mas fala o seguinte, olha, a saúde é uma das bandeiras que eu quero defender aqui. 30 dias foi suficiente? Luque, satisfação estar aqui. Você, Luque, você, Cláudio, muito obrigado pelo convite. 30 dias, eu falo, é um tempo bastante curto, né? Mas também, de certa forma, é importante para a gente mostrar aquilo que nós estamos buscando. Eu estou aí já em Sorriso, no meu segundo mandato como vereador. O pessoal lá me conhece como vereador da saúde, porque eu sou um dos lutadores da saúde. E graças aí ao trabalho, junto com o Poder Executivo, a gente tem feito algumas transformações, principalmente no que se trata da redução de filas nas cirurgias, colocando muito recurso. E aqui na Assembleia eu pude também mostrar um pouco mais da nossa realidade, da realidade não só de Sorriso, mas a realidade do Médio Norte e do Nortão do estado de Mato Grosso. É claro que está sendo uma passagem bastante rápida, mas assim, pelo conhecimento que a gente tem no Legislativo, já vindo do município, a gente já chega aqui sabendo o que buscar e de que forma buscar, Luque. Isso é fundamental, né, deputado? A gente reconhecer esse background, né? Você já vem com uma experiência no Legislativo. Quais as ações em Sorriso o senhor traz, assim, que o senhor pode apresentar enquanto projeto de lei imediatamente, coisas que puderam ser, vamos dizer assim, estadualizadas? Teve algumas ações nesse sentido? Teve, assim, por exemplo, voltado à saúde. Por exemplo, Sorriso foi um município que nos últimos 2, 3 anos investiu muito nessa redução de fila de pessoas que aguardam por cirurgias, retirada de útero, vesícula, criança aí com adenoide, enfim. Nós tínhamos uma fila interminável, ainda tem muitas pessoas aguardando na fila. Mas aí, a partir do momento que no caso, o vereador começa a conhecer a realidade da cidade e também o vereador sabendo que ele pode ajudar a transformar isso, colocando recurso no orçamento, a hora que vem um PPA, a hora que vem uma LOA, você tem esse poder da mudança, né? Esse poder de falar, não, eu quero tirar um pouco do dinheiro para isso, é importante também, mas não é mais importante do que a saúde pública, porque para a gente falar numa cidade rica, para falar num estado rico, nós não podemos olhar para trás e ter uma pessoa morrendo no hospital porque não consegue um leito de UTI. Uma criança morrendo no hospital porque não consegue um leito de UTI pediátrico. Então, como é que nós vamos falar que a gente é rico, que nós moramos num lugar maravilhoso, mas o contraposto disso, a gente não consegue dar o mínimo da dignidade para uma pessoa, que é o atendimento. E lá em Sorriso, vou dar um exemplo, em 2021, quando vem o orçamento para a Câmara, eu fiz uma emenda. O município tinha posto 3 milhões para cirurgias e exames de média e alta complexidade através do consórcio Telespires. Eu fiz uma emenda, coloquei mais 5 milhões. O ano passado foram investidos 8 milhões nesse tipo de procedimento. O município realizou mais de 3 mil cirurgias. E é isso que a gente quer trazer para o Estado. Nós tivemos mesmo... enquanto vereador, a gente fez várias reuniões aqui em Cuiabá, estivemos na oportunidade com o secretário de saúde, estivemos na oportunidade com o próprio governador Mauro Mendes, formamos uma lideranças da região
pedindo isso para o governador, né, pedindo esse aporte para o governador, porque assim a gente precisa, a primeira coisa é tratar do nosso povo, né? Então assim, algumas coisas que deram certo, o governador está espelhando aqui. Alguns dias nós estivemos, por exemplo, na farmácia, na central de alto custo, medicação de alto custo do estado. Um cidadão lá em Sorriso, por exemplo, uma criança, Cláudio e Luque, uma criança toma um remédio contínuo de alto custo, e se ela não tomar, ela vai ter convulsão. O que acontece? A mãe leva o filho consultar, sai a receita, por exemplo, do neuropediatra, do especialista, ela leva a receita lá na Secretaria Municipal de Saúde em Sorriso, a Secretaria monta um processo, o processo vem para cá, demora de 30 a 60 dias para avaliar o processo e depois de 15 a 30, a 40 dias para fazer a dispensação, para fazer o envio desse medicamento. Como é que uma criança que toma um remédio contínuo, que a família não tem recurso para comprar na rede privada, e já se trata de um remédio de alto custo, como é que nós vamos chegar para essa mãe, para esse pai e falar assim, o remédio não tem porque está em falta? Ou chega lá e fala assim, o remédio ainda não chegou porque a burocracia é demais. O que nós fizemos? Tivemos uma reunião com a coordenadora, com a superintendente do alto custo do estado, para descobrir formas de reduzir esse tempo. Houve uma sugestão de você descentralizar o serviço do estado, levar para o município, e a partir agora, dia 13 e 4 do mês que vem, está vindo um profissional lá da Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso, vindo para cá, vai ter um treinamento aqui de 2 dias. Então o processo, Luque e Cláudio, o processo da medicação não vai mais precisar vir uma pastinha para Cuiabá, vai fazer tudo lá, vai vir tudo online. Então aquele tempo de espera de 30 e 60 dias não vai ter mais. Então assim, a gente precisa trazer essa celeridade também para o serviço público. Tem que copiar o serviço privado funciona muito bem. E por que não isso no serviço público, né? Então a gente tem que pensar nas pessoas que estão lá. Eu tenho que pensar numa criancinha que precisa tomar o medicamento, não tem o medicamento, a família não tem recurso para comprar, e eu não posso simplesmente aceitar, não, uma burocracia. Não dá, a gente tem que buscar alternativas para melhorar isso. Eu tenho acompanhado um discurso que o senhor fez, inclusive, nesta última sessão, aquela história de uma senhora de 72 anos de idade, e ela conseguiu resolver aquela proposta que o senhor trouxe, inclusive, para debate em plenário? Isso é muito importante. A gente tem vários fatos, assim, se a gente pegar a sessão e falar só de pessoas que aguardam na fila para fazer cirurgia ortopédica, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, a gente usa todo o tempo da sessão só para isso. Mas tem alguns fatos que marcam mais. Nesse caso, uma senhora, 72 anos de idade, internada no hospital regional lá, já há muitos e muitos dias, precisa fazer um procedimento, uma cirurgia cardíaca, aquela que é aberta, né, uma cirurgia aberta, e não consegue a vaga. E aí a gente tem uma série de fatores, Luque e Cláudio. Por exemplo, primeiro a pessoa que está lá, a gente sabe quanto mais tempo esperar no hospital, mais fraca a pessoa vai fazendo. Então, quanto antes ela receber o atendimento, a recuperação vai ser mais rápida, né? Então, cada dia que passa, a recuperação após o procedimento é mais lenta. Então, tem a questão da recuperação, tem a própria questão estrutural da família, né? Com uma senhora de 72 anos, tem filho, tem filha, tem um esposo, tem os netos, em muitos casos tem bisnetos, todo mundo fica apreensivo. Pô, minha mãe está no hospital, minha avó está no hospital, minha bisa está no hospital e não opera. Então a família toda não trabalha direito, tem que ficar acompanhando no hospital. Então você muda completamente a vida daquela família. E em um outro ponto também é a questão financeira. Quanto custa? Vou dar um exemplo. O Hospital Regional de Sorriso tem um custo aproximado de 12 milhões de reais por mês. Aí você tem um custo de 12 milhões, você vai manter lá, por exemplo, uma pessoa 60 dias só tomando soro, porque tem que aguardar uma vaga para vir operar aqui em Cuiabá, onde é que faz esse procedimento especializado. Então, o Estado tem que deixar uma pessoa 60 dias internada, só tomando soro, porque a operação dela, o procedimento dela não faz lá. Então, tem todo esse custo do hospital, que tu tem que manter alguém que, se ela viesse no primeiro dia para cá, o hospital, os outros 59 dias, não ia gastar com essa pessoa lá, porque ela só está esperando. Então, além de você não resolver o problema dessa pessoa, além de você ter um custo muito alto para manter essa pessoa lá, o custo para manter ela lá, de ficar em 30, 60 dias é muito maior do que o custo da própria cirurgia. E outra, você não resolve o problema de quem está, por exemplo, numa UPA há 5 dias, 10 dias, 15 dias, com o dedo quebrado, aguardando uma regulação para o regional, porque não tem vaga.
Aí o hospital fica com a pessoa que já era para ter vindo para cá para fazer o procedimento, a pessoa não vem, tem um custo muito grande para o hospital, e quem está na UPA, quem está na unidade básica de saúde do município, de qualquer município do interior, não consegue a vaga no hospital, porque aquela pessoa que está lá não consegue fazer o procedimento. Então isso reflete, Luque e Cláudio, diretamente também no dia a dia dos municípios menores. Tu vai em Ipiranga do Norte, não tem hospital. O paciente lá, se quebrou, fraturou uma costela, por exemplo. Ele vai ficar lá no posto de saúde 1 dia, 5 dias, 10 dias, 15 dias, até surgir uma vaga no hospital regional. A estrutura dessas unidades de saúde e da própria UPA é uma estrutura só para receber o paciente e encaminhar, não é uma estrutura para você manter o paciente lá. Então tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. Eu reconheço muitos avanços do Estado, eu reconheço, principalmente na área de infraestrutura. O Estado tem feito um investimento gigante, mas nessa área da saúde, embora a gente sabe que está fazendo novos hospitais, mas o fluxo não está funcionando. Não funciona, mas não da forma que deveria funcionar. Porque quando você tem uma pessoa idosa, com mais de 70 anos, há 60 dias internada, aguardando um procedimento, alguma coisa não está certa. Deputado, o que acontece muitas vezes é a judicialização, né? Então, o paciente ou o familiar entra pela Defensoria, pelo Ministério Público e obriga, né, essa regulação, obriga essa transferência, obriga a compra imediata do remédio, e isso acaba sendo mais caro para o Estado, especialmente remédio, né? Quer dizer, se o remédio fosse licitado, ele teria um custo X, se ele for comprar de emergência, vai ter um custo de 3X, né? Então, esse processo, como o senhor colocou, de melhorar o trâmite burocrático, né? Porque é burro mesmo, né? Esse infelizmente. Agora, tem coisas que não tem condição. Por exemplo, essa questão da idosa mesmo, que o senhor cita, dificilmente a gente conseguiria ampliar a média e alta complexidade em municípios polo, né? Porque você precisa de um especialista, normalmente você não vai ter um médico, não tem a equipe médica necessária, os equipamentos necessários. O processo da saúde ele é mais complexo, né, deputado? É mais complexo, mas tem algumas coisas que elas tem coisas que nós entendemos que é difícil. Você pega, por exemplo, um procedimento vascular de alta complexidade. Quando chega na alta complexidade, por exemplo, a perna está podre, várias situações, são poucos casos, então até que se justifica você ter um hospital só especialista nisso, né? Porque senão você vai manter uma outra estrutura, vai ter um profissional que é caríssimo, ocioso, né? Então tem algumas coisas que a gente entende, mas tem outras, por exemplo, a questão do serviço de hemodinâmica, que é aquela, popularmente o pessoal fala molinha no coração, né, que é o procedimento de colocar o stent, né? É um procedimento de angioplastia, coloca um stent. Mas a gente fala popularmente da molinha do coração, né? É um procedimento que, por exemplo, você deve estar hoje pelo privado aí, em torno de R$ 2.500, R$ 3.000. E lá em Sorriso, o nosso hospital regional não tem. Então o paciente tem que vir aqui para Cuiabá. Olha, eu tive o ano retrasado mesmo. Sinop também não tem? Ainda agora é que vai habilitar o Hospital Santo Antônio, que é um hospital privado, mas no regional de Sinop também não tem. Eu tive não lembro se foi no ano passado, não, foi o ano passado com o governador, e eu apresentei para ele. Falei, governador, eu quero mostrar uma situação para o senhor. Ó. Tem paciente que está aguardando para fazer um procedimento de angioplastia, que é a colocação do stent. Ele chega a ficar internado em Sorriso 100 dias no Hospital Regional de Sorriso. Você pega um hospital que tem um custo de quase 12 milhões por ano. Qual o custo desse paciente por dia? Vamos colocar que se ele custa lá, mesmo tomando só o soro, R$500 por dia, porque tem que manter médico, tem que manter técnico, tem que manter enfermeiro, tem que manter zelador, tem que manter limpeza, tem alimentação, tem água, tem o custo para ele estar lá, mesmo só tomando soro, R$500, 100 dias dá R$50 mil, beleza. Aí tu pega para fazer o cateterismo, aí bota numa ambulância, a ambulância traz aqui para primeiro fazer, antes de fazer a angioplastia, né? Vem para cá, pega na ambulância, vem para Cuiabá, volta. A ambulância custa R$10 mil. Então tem 100 dias aí, o cateterismo, mais a ambulância já passou de R$50 mil. E aí, a hora que tu faz o cateterismo, precisa fazer um outro, na grande maioria dos casos, aí em torno de 30%, tem que fazer o procedimento que chama angioplastia, que faz aqui em Cuiabá também. Aí ele faz o cateterismo, fica esperando mais uma eternidade lá no hospital, muitas vezes nem tomando soro, tá? Não precisa, só fica lá guardando a vaga,
vaga, porque o paciente faz de tudo para não ir embora. Se for embora, ele entra na eletiva aí que não chama mais, e ele fica no hospital lá aguardando a vaga. Então, o paciente fica 100 dias. A angioplastia custa na rede privada em torno de R$20 mil. Então, olha só, um procedimento de 1 hora. De 1 hora, no máximo, de 40 minutos a 2 horas, depende muito. É um procedimento, em tese, rápido. Eu falei para o governador, em Sorriso nós temos um hospital privado que tem esse serviço, credencia o hospital. Esse procedimento que o senhor faz aqui em Cuiabá, o senhor gasta muito mais para manter o paciente no hospital regional. Agora já melhorou. Depois dessa reunião, começaram a comprar o cateterismo, está fazendo lá em Sorriso. Mas mesmo assim, ele faz o cateterismo, depois do cateterismo fica aí um tempão para fazer a angioplastia. A ambulância traz ele para cá para fazer a angioplastia, em torno de R$10 mil a ambulância. Então, vem a ambulância. Aí ele fica aqui no hospital alguns dias até fazer, porque vão preparar, até surgir a vaga direitinho, né? Porque não vem de lá e já faz. Depois a outra ambulância para levar, mais R$10 mil. Então, esses R$20 mil só do transporte dá para pagar lá. Fora esses 50, 60, 80, 90, 100 dias que o paciente fica internado aguardando a vaga. Sabe, então tem coisa que é muito mais barato, né? Então, assim, eu trouxe isso para o governador, né? Eu falei, governador, a gente tem algumas coisas que não dá. Compra lá, tem o serviço lá. Paga o que não é pagar o exagerado, paga o que o SUS determina para pagar, sabe? Então, assim, a gente precisa evoluir em algumas coisas, né? Porque isso diminui o custo para o Estado, senão fica um monte de gente na fila, um monte de gente esperando para fazer procedimento, o procedimento não é realizado, a fila só aumenta, nós nunca realmente vamos tratar da saúde. Hoje o que nós precisamos fazer é tratar a saúde, mas a saúde, a gestão da saúde tem que ser tratada, né? Então, realmente tem algumas coisas que precisam avançar, mas é muito importante esse diálogo, porque eu entendo que, às vezes, né, o chefe aqui do executivo, às vezes o próprio secretário da pasta, como ele não vive lá, e nós falando aqui no nosso estado com a dimensão continental, né, tem município daqui, fica a mais de 1.000 quilômetros, né, é humanamente impossível se acompanhar. Então, a gente tem que traz o problema, traz essa demanda e, na possibilidade, trazer alguma alternativa, né? A gente pode contribuir também dessa forma. Então, a gente tem que estar buscando a melhoria e saber que pode ser melhorado. A gente não pode ser, tá bom. Não, não tá bom. Melhorou? Melhorou. Mas não tá bom. Pode melhorar bastante. Deputado, nós vamos continuar falando de saúde. Sabemos também que o senhor esteve visitando alguns secretários de Estado, esteve batendo a porta da educação. Mas nós vamos a um breve intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos conversando com o deputado estadual Damiani, da TV, falando das suas ações parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. É um instante só. Aguarda aí.